Se nada fosse feito contra o coronavírus. Cerca de 40 pessoas de um wet market em Wuhan foram internadas na mesma semana com pneumonia, duas das quais morreram na semana seguinte. Nesta semana seguinte, dezenas de casos de pneumonia nos hospitais da região, e foi assim que descobriram que havia algo diferente acontecendo. Em 40 dias, o vírus teria se alastrado por mais de uma dúzia de países. Perto de 100 dias depois, mesmo com as medidas desesperadas de contenção, a amostra oficial global de casos chegará a 1 milhão nos próximos 2 dias ou menos. Se nada fosse feito, haveria este mesmo padrão súbito de profusão de casos graves de pneumonia. Em um mês, os hospitais estariam lotados de gente procurando auxílio, mas ninguém saberia de nada e uns de 20 a 25% dos médicos e enfermeiros estariam doentes e fora do rodízio de plantões, agravando a questão da saúde. As mortes abundariam. Com tanta gente adoecendo em ritmo exponencial, negócios travariam, pois tanto boa parte dos funcionários não estaria trabalhando, quanto boa parte dos clientes não estariam consumindo. A cada dia mais gente doente, dobrando a cada 72 horas. Menos gente trabalhando, menos gente consumindo. Os grupos de WhatsApp se encheriam com primos, tios, pais, avós e vizinhos que adoeceram, um quinto ou mais deles precisando de internação e metade deles morrendo sem atendimento nos hospitais e postos de saúde. Poucos doentes iriam sozinhos buscar ajuda. A cada doente grave, 2 ou 3 outros trabalhadores consumidores deixam de contribuir normalmente com a economia, buscando ajuda para suas pessoas queridas. Boa parte dessas pessoas também adoecerá, e assim, com o contágio dobrando a cada 3 dias, em mais um mês no máximo, ao caos e o pânico. As pessoas evitam sair para não ficar doentes, pessoas desesperadas se tornam agressivas nos hospitais, indignadas e revoltadas por seus entes queridos sufocarem dolorosamente até a morte, geralmente sem atendimento. O banditismo oportunista promove arrastões e saques, revoltas de pessoas aterrorizadas e enraivecidas com o caos e a insegurança. Junto com as incertezas, resultam na destruição de propriedades e enfrentamento contra a polícia. Funerários e cemitérios não dão conta de processar os corpos e as pessoas ficam ainda mais desesperadas e revoltadas. As pessoas temem sair às ruas, pois, além da doença, há criminalidade, desobediência civil, revoltas, protestos, quebraria e porrada comendo solta. Então, os perigos que a economia vai ter, o vírus também poderia produzir se fosse deixado a seu bel prazer, ou funcionando livremente, ou se espalhando livremente. Eventualmente, prefeitos e governadores, em algum ponto, declaram calamidade pública. Em meio ao caos, repressão dura das polícias ou até das Forças Armadas é necessária para... Até as Forças Armadas será necessária ou seria necessária para conter o caos, adicionando mais gente machucada ou até morta para o cômputo total de indivíduos alheios à economia regular. Seguem-se duros meses de caos, morte e destruição. Em alguns lugares é imposto toque de recolher para criminalidade e revoltas. Mega operações de enterro coletivo em valas ou crematórios. Hospitais de campanha improvisados. Isso lá para depois de uns 6 meses do início do problema. Em uns 20 meses, cerca de 1 milhão, ou até o dobro disso, de mortes diretas pela doença. Mais no mínimo a metade disso de mortes colaterais, incluindo criminalidade e revoltas. Talvez um quarto disso por infecções oportunistas ligadas às péssimas condições sanitárias de um progressivo caos prolongado. Neste meio tempo, conforme a doença, a morte, o medo, a insegurança, a criminalidade e a revolta retiravam as pessoas da normalidade, milhões perdem o emprego. Centenas de empresas fecham, e se tem um país passando bem 1 ano e meio, talvez um pouco mais, por uma profunda crise social e tamanha perda de vidas e trauma coletivo que uma década, no mínimo, será necessária para rever alguma coesão social e produtividade. Esta é a normalidade alegada por quem pensa que existe alguma normalidade. Não há. Há medidas desesperadas para correr atrás do prejuízo de não ter agido precocemente para conter o contágio. E quanto mais nós nos atrasamos na contenção de estragos, mais nos aproximamos desta normalidade. No passado, epidemias já rasgaram o tecido social mais de uma vez. Peste leva aos conflitos internos por recursos e às ferozes disputas entre potestades locais e centrais, erodindo a estrutura hierárquica de grande escala. Isso leva ao desabastecimento, mais conflitos e criminalidade, picos de morte violenta e à fome. Por último, potestades militares locais, quero dizer mais a LAPCC e Comando Vermelho, não a aeronáutica, tomam comunidades de assalto e impõem ordem via medidas draconianas e arbitrárias. Cada comunidade por si. É o que está acontecendo nas favelas do Rio, O tráfico está mandando o povo não sair para a rua. Se sair, vai sofrer as consequências de colocar a comunidade em risco. Isso ocorria porque não se entendia sobre doenças, contágio, não era possível intervir eficazmente para mitigar o contágio e a mortalidade.
Esta é a normalidade. O excepcional, que sabemos há poucas décadas, é como ocorre a dinâmica de contágio e podemos intervir de maneira mais eficaz. Esta intervenção, a normalidade, é o que impede a crise de se agravar ou a sociedade de ruir. Texto de Leandro Cardoso Bellato. É isso aí. Hasta la vista, Bibis. E até a próxima.